Chegamos na CACI já num clima de disputa. Na primeira reunião que nós tivemos, a gente já teve eleição da presidência, da vice-presidência do Conselho Deliberativo. Antigamente era comum quem chegava com as demandas novas, os recém-eleitos, tomarem, né, a cadeira da presidência do CD. Só que quando a gente chegou não teve esse acordo, né? Esse histórico que era feito já tinha sido desmantelado, digamos assim, com os eleitos anteriores. E aí o nosso grupo indicou o Júnior, que é o meu colega de CD, e mesmo assim a gente perdeu a votação porque as outras eleitas também se dispuseram a participar e os indicados do banco votaram com elas. Então, hoje nós não temos a presidência nem a vice-presidência do CD, a gente também teve algumas disputas no comitê de ética, no comitê financeiro, enfim, ainda a gente conseguiu colocar suplente no comitê de ética e um representante no comitê financeiro, depois de muita argumentação, então a gente já chegou num momento de disputa. A gente também chegou num momento em que tinha muita coisa, muita decisão acumulada pouco antes da gente entrar. Então tinha várias súmulas aprovadas, pouquinho antes da gente entrar. Teve uma reunião um dia antes da gente tomar posse que aprovou um monte de súmulas. E aí as súmulas novas, com base nas súmulas antigas, a gente descobriu, por exemplo, que aquela questão que apareceu muito na campanha de que tinha uma proposta aprovada dentro da CACI e ninguém sabia, de fechamento e terceirização das nossas clínicas CIS de porte reduzido, era verdade. Existe esse projeto, ele está aprovado, nós só temos 1/4 da gestão, então o que a gente está tentando fazer é mostrar o valor que as clínicas CIS de porte reduzido tenham para o associado e para a associada, que já faz parte da nossa vida, da nossa rotina, as nossas clínicas CIS, que elas são muito importantes tanto para manter o associado saudável, quanto para manter a CACI saudável financeiramente. Então a gente tem trabalhado bastante em cima disso, né? Não tivemos nenhum fechamento de clínica CI ainda, porque estamos estudando ainda o trâmite, a diretoria eleita conosco, né? A diretoria de saúde, com o Amaral, também tem feito vários estudos sobre isso, mas a aprovação está feita. A gente está fazendo estudos para que a gente possa trazer uma nova proposta, uma contraproposta, e aí ver se a gente consegue convencer os indicados pelo banco, os demais eleitos, de que esse não é um bom caminho, né, de fechar e terceirizar o nosso serviço. Porque a gente já tem tão poucas, né, a gente já falta clínica assim no país, então precisava de mais. Onde a gente precisa de mais, tudo bem a gente contratar uma terceirizada e ver se funciona. Então vamos começar por esse lado, não mexer nas nossas, né, porque a gente acha que é muito prejudicial, de repente a gente contrata uma outra, fecha a nossa, de repente descobre que aquilo não deu certo, e aí o que a gente faz? O nosso investimento todo vai para o lixo, a gente não vai conseguir aprovação para reabrir as nossas clínicas CIS. Então a ampliação do serviço, tudo bem que a gente faça esse modelo através de um sistema de saúde terceirizado, mas as próprias que a gente já tem, a gente não tem, a nossa posição é essa. Previsões que elas tinham refeito com um déficit considerável, bem diferente daquilo que estava sendo apresentado pela CACI até 2 meses antes, quando a gente tinha uma previsão calculada de superávit para o final do ano. Nós, durante a campanha, falamos que a CACI já estava com déficit operacional. Nossa, foi um barraco, porque todo mundo dizendo, não, a CACI está com superávit. Eu dizia, não, operacionalmente ela já está no negativo, porque em dezembro acabaria o aporte que o banco fez provisório de despesas administrativas, terminou em dezembro de 2021. Então, tirando aquilo, já dava déficit em dezembro. E aí, quando essa Saúde apresentou os dados, a gente viu que desde fevereiro, isso era final de junho, início de julho, que a gente soube, né, desse novo cálculo, desde fevereiro a gente já estava com déficit. Daí déficit total, não era mais só o operacional, déficit da CACI como um todo. E aí a gente veio trabalhando, discutindo essa questão do déficit, fazendo novas previsões. Foi refeito o orçamento da CACI com uma diferença muito grande do que era previsto no início do ano para o que foi refeito agora em agosto, onde a gente vai ter déficit de $500 bilhão no final de 2022. É um déficit considerável.
Com o déficit, o que acontece? Começa a se avaliar plano de contingência, foi criada uma sala de guerra, que chama, que é onde a gente está discutindo, a diretoria, né, está discutindo várias propostas do que a gente pode antecipar de coisas para fazer que possa gerar um resultado positivo. Então, a gente está em cima disso muito desde que tomamos posse praticamente. E dentro desse plano de contingência veio uma proposta de aumento de coparticipação que para nós é abusiva. A coparticipação poderia aumentar em até 400%. Falando da coparticipação de exames, teria 3 aumentos consecutivos, né, conforme a dificuldade financeira da CACI, onde sairia de 10% a coparticipação de exames para 40%. A coparticipação em consulta sairia de 30%, 40%, 50% até 60%. A gente acha que coparticipação não deve ser usado como receita. A gente tem plena certeza de que a coparticipação não é para isso. E segundo, porque penaliza só o associado, né? O banco não coloca 1 centavo e a gente está aumentando só a conta, estaria aumentando só a conta para o lado do associado. Conseguimos barrar essa medida no Conselho Deliberativo. Teve uma votação, a votação terminou empatada, os eleitos não aprovaram o aumento da coparticipação, os indicados aprovaram, mas quando empata não passa. Então, o aumento da coparticipação não foi né, do plano de contingência, não foi aprovado. Mas, em compensação, eu sempre preciso dizer que já existe um aumento de coparticipação aprovado em fevereiro. Lá atrás, quando foi, acho que foi 2018, onde teve um aumento de coparticipação de 30% para 40% de consultas e de 10% para 20% em exames, no início desse ano foi aprovado o retorno para os valores antigos, tá? Para 30% e 10%. O que aconteceu ali? Já que foi aprovado esse retorno com um gatilho. Se a CACI tivesse com problemas financeiros, o retorno já seria cancelado e voltaria a 40% e 20%. Então, em fevereiro, eu já tenho um aumento de coparticipação aprovado, que nós, por sermos 1/4 da gestão, não temos poder para mudar. Mas a gente conseguiu barrar o aumento maior, que era um absurdo. Então, lá em 2018, quando a gente fez a discussão de custeio e reforma estatutária em 2019, a gente já sabia que aquela reforma estatutária não daria conta de mais do que 3 anos. Então, o cálculo que a gente teve lá na mesa de negociação já dizia que não ia dar. Então, quando a gente chega agora e o valor começa a reduzir, é porque já era esperado por nós e pelo banco. Então, eu preciso agora sentar com um novo governo, né? Já foi informado as entidades representativas que nós estamos com déficit e precisamos discutir o custeio da CACI. Sentar com um novo governo e discutir o que nós vamos fazer daqui para frente com a CACI, como é que nós vamos trabalhar o custeio da CACI, como o Banco do Brasil vai se responsabilizar pelo adoecimento que ele vem causando na categoria. Porque não é à toa que os custos da CACI vêm aumentando, lógico que nós temos a questão da inflação médica, que é muito maior do que o reajuste salarial, mas nós também temos um nível de adoecimento da categoria que está na estratosfera. E esse nível de adoecimento, de alguma maneira, a gente tem que fazer com que o governo interfira, né, o novo governo interfira, para que o banco pague essa conta também. E aí toda essa discussão vai vir agora no próximo período, a partir de janeiro, esperamos que, né, assim que os novos eleitos estão em posse, que sejam indicados os novos representantes dentro do Banco do Brasil e os novos representantes dentro da CACI, né, se eles resolverem mudar, para a gente começar a fazer essa discussão de gente grande, que nem eu digo, né, uma discussão que é para o futuro dos funcionários e das funcionárias do Banco do Brasil, que é muito importante, que é a manutenção do nosso plano de saúde. A gente vai estar falando, por exemplo, de contribuições que o banco não pagou para a CACI, sobre contribuições de ações judiciais sobre verbas trabalhistas, que a gente está com uma negociação aberta, uma discussão em aberto com o banco sobre isso. O banco perde a ação judicial e não informa a CACI, nem recolhe os valores sobre verbas trabalhistas, o que é contra o estatuto da CACI. Então a gente tem uma cobrança aí de 12 anos para trás para pagar. A gente também tem custos de Covid para discutir com o banco, porque praticamente todo o custo de Covid, de teste, de tudo, foi a CACI que abarcou nesse último período.
Nossa, a gente está com uma grande expectativa de boas negociações com o patrocinador nos próximos períodos, aí, depois da posse do novo governo. A gente tá com algumas discordâncias bem importantes dentro da CACI. A gente lançou vários planos novos para familiares de associados. Esses planos novos também nos causam muita preocupação, porque são planos pequenos, são com poucas pessoas em cada localidade, e isso traz um risco muito elevado a cada plano. A gente também tem a questão do incentivo para que as pessoas tenham, né, o acompanhamento através da estratégia de saúde da família. A gente também tem já projetos dentro da CACI muito bons, que é a questão da informatização da CACI, com app, com o site sendo remodelado. Então, nós temos projetos excelentes dentro da CACI que precisam continuar, e nós temos projetos novos que a gente precisa incorporar, e temos alguns projetos que a gente precisa reavaliar, porque nós achamos que não é o ideal. Próximos 6 meses serão de muito trabalho, de muita dedicação, para que o nosso plano de saúde consiga seguir forte e nos mantendo saudável pela vida toda, né?